É justamente nesses momentos em que o desejo do analista está enfraquecido que se manifesta a resistência do analista. Olá, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, você está no meu escritório. E nesse vídeo de hoje eu quero explicar para você de maneira simples, clara, didática, essa ideia propagada pelo psicanalista francês Jacques Lacan de que a resistência é sempre do analista. Bom, Lacan diz isso em vários momentos da sua obra. Por exemplo, no texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, que se encontra aqui na coletânea Escritos, na página 601, Lacan diz: não há outra resistência à análise senão a do próprio analista. Quem me ajudou a entender essa ideia que aparentemente parece contraditória, paradoxal, dizer que a resistência na análise é do próprio analista, quem me ajudou a entender essa ideia foi esse cara aqui, o Bruce Fink, neste livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana. Eu vou deixar os links para você adquirir esses dois livros, tanto Escritos quanto esse aqui do Bruce Fink, na descrição do vídeo. Mas quem me ajudou a entender foi esse cara aqui, o Bruce Fink, que, dentre os lacanianos, do meu ponto de vista, é o que mais consegue escrever em humanês e não em lacanês. Por que é difícil entender essa ideia? Né? Porque ela parece contraditória, ela parece não fazer sentido. Afinal de contas, o que a gente aprendeu com Freud? A gente aprendeu que o sujeito chega à análise com o seu sintoma, com o seu sofrimento, e esse sintoma, esse sofrimento, é resultado justamente da repressão, do recalque de determinados desejos que agora estão no inconsciente. E a gente aprende com Freud que o paciente, o neurótico, ele resiste a reconhecer esses desejos que foram reprimidos. Ele apresenta uma resistência à própria análise, na medida em que a análise tem como objetivo justamente promover o reconhecimento desses desejos inconscientes. Então a gente aprende com Freud que quem apresenta a resistência, apresenta esse obstáculo ao procedimento psicanalítico, é o paciente, não o analista. Então por que será que o Lacan diz que a resistência, a única resistência no processo analítico, é do próprio analista? Deixa eu te explicar isso direitinho, olha só. O que o Lacan está fazendo aí, ao propor essa ideia, não é contradizer o que Freud está dizendo, não é dizer que Freud está errado, não é dizer que o paciente não apresenta uma resistência, não é nada disso. O Lacan ele tinha uma maneira provocativa de expressar suas ideias. Ele não gostava de apresentar as suas descobertas, as suas elaborações de uma maneira clara, didática, sistemática, como fazia Freud, por exemplo. Então, muitas vezes, ele apresenta as suas ideias que têm uma fundamentação de uma maneira aforística. Por exemplo, quando ele diz que a relação sexual não existe, a mulher não existe, e quando ele diz que, na análise, a única resistência é a resistência do próprio analista. O que ele quer dizer com isso? É muito simples. O que o Lacan está querendo dizer é que a resistência do paciente, ela é óbvia, ela é evidente. A gente nem precisa falar a respeito dela, porque é claro, é óbvio que o paciente apresenta uma resistência. Afinal, se ele sofre, se ele produz sintomas exatamente porque não quer reconhecer os seus desejos reprimidos, é óbvio que ele apresenta uma resistência. Então a gente falar da resistência do paciente é o mesmo que falar da liquidez da água. Quando a gente diz que o paciente resiste, é o mesmo que dizer que a água é molhada. É óbvio. Ou seja, a resistência do paciente ela é inerente à própria condição neurótica. Então ela não precisa ser apontada. Além disso, não dá para a gente esperar que chegue para nós um paciente no consultório que não resista. Agora, a gente pode esperar, desejar, almejar que o analista não resista. Por que essa ideia é interessante? Porque ela evita que nós cometamos um equívoco muito comum, que se tornou até alvo da crítica, da contestação à validade, à legitimidade da psicanálise,
que é o equívoco de atribuir a resistência do paciente à dificuldade no andamento do processo analítico. Ideia que é expressa em frases como: essa análise não está andando porque esse paciente está resistindo muito, porque a resistência desse paciente é muito forte. Ora, o que o Lacan está mostrando para a gente é que é óbvio que a resistência do paciente vai ser muito forte. Ele sofre exatamente por causa da sua resistência a reconhecer os desejos reprimidos. Então, dizer que a análise não está andando porque o paciente está resistindo é o mesmo que dizer que a água escorre porque ela é líquida. É óbvio, é claro. Nesse sentido, essa ideia do Lacan nos ajuda a entender que se a resistência do paciente está sempre presente, se ela é óbvia, quando o processo analítico não está andando, a resistência que o impede de caminhar, o obstáculo que realmente está prejudicando o andamento do processo, não é a resistência do paciente, que está sempre presente. É a resistência do analista. A resistência do paciente nunca desaparece sozinha. Então, dizer que esse tratamento não está andando porque o paciente está resistindo parte do pressuposto de que essa resistência vai ceder naturalmente. Isso nunca vai acontecer. Do contrário, o paciente poderia se curar sozinho, ele não precisaria vir à análise. Se a resistência dele pudesse desaparecer naturalmente, sem a intervenção do psicanalista. Quando o paciente chega à análise, ele vai se deparar com uma força contrária. Ou melhor, a resistência dele vai se deparar com uma força contrária. E que força contrária é essa? É justamente o desejo do analista. O desejo do analista de fazer com que a análise ande, de fazer com que a análise caminhe. O desejo do analista de descobrir as motivações inconscientes, de descobrir aquilo que está por trás das resistências do paciente. É esse desejo que não é desejo da pessoa do analista, é desejo desse lugar, dessa posição, desse ofício de psicanalista. É esse desejo que vai fazer frente à resistência do paciente e que pode, em alguns momentos, estar muito enfraquecido. É justamente nesses momentos em que o desejo do analista está enfraquecido que se manifesta a resistência do analista. O desejo do analista se manifesta através de todas as formas de intervenção das quais o analista lança mão durante uma sessão de análise, durante o tratamento. O seu silêncio, as suas pontuações, as suas citações, as suas interpretações, os cortes de sessão. Todas essas formas de intervenção vão indo na direção contrária à direção da resistência. A resistência do paciente quer afastar o ego dos conteúdos inconscientes. O desejo do analista quer aproximar o ego do paciente dos conteúdos inconscientes. Então se estabelece uma verdadeira batalha dentro do setting analítico entre o desejo do analista e a resistência do paciente. Só que a resistência sempre está lá. O que pode não estar em função de deficiências na formação, em função de dificuldades pelas quais o analista está passando naquele momento. O que pode estar faltando de fato é o desejo do analista. E aí, quando falta o desejo do analista, aparece a resistência do analista. E a resistência do analista vai se somar à resistência do paciente. Por isso que o Lacan diz que a única resistência em análise, e aí falta ele colocar esse complemento, né? A única resistência em análise que importa é a resistência do analista. Porque a do paciente já é um pressuposto. Ela não precisa ser apontada. Eu não preciso falar da liquidez da água. Eu não preciso dizer que a água é molhada. O paciente não tem a opção de não resistir. Estando numa condição neurótica, ele está resistindo inevitavelmente, necessariamente. Quem tem a opção de não resistir
e de fazer valer o seu desejo de analista, o desejo de fazer com que a análise caminhe, o desejo de fazer o ego do paciente se aproximar dos conteúdos inconscientes, de levar o paciente ao reconhecimento daquilo que se oculta por trás da censura, quem tem a opção de fazer valer esse desejo é o analista. Se ele não faz valer esse desejo, se ele inconscientemente acaba colaborando para a resistência do paciente, ele está resistindo. E é essa resistência do analista que precisa ser vencida pelo desejo do analista. Bom, eu espero que você tenha entendido esse aforismo lacaniano, que como tantos outros tem um caráter enigmático, mas como vocês estão percebendo aqui, expressa uma ideia relativamente bem simples. Bom, e se você quer conferir explicações simples, didáticas, claras como essa que você recebeu no vídeo de hoje, você precisa fazer parte da minha comunidade, da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade que eu criei voltada para o estudo da teoria psicanalítica. Um estudo sério, rigoroso, profundo, mas com didática, com clareza, que são características da forma como eu ensino teoria psicanalítica. Nós já temos lá mais de 270 pessoas que estão comigo estudando todos os dias teoria psicanalítica. Os membros da confraria ganham acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Toda segunda-feira às 8 horas da noite tem aula ao vivo comigo. Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas e disponíveis na plataforma. Então hoje nós já temos lá certamente mais de 60 horas de conteúdo de teoria psicanalítica. Além disso, toda semana eu também apresento para os membros um conteúdo avulso, novo em formato de vídeo, em formato de PDF, conteúdos que eu não publico nas redes sociais, que são exclusivos para quem quer de fato estudar psicanálise de forma mais aprofundada. Então toda semana tem um conteúdo novo lá para os membros da confraria, além das aulas ao vivo. E para participar dessa comunidade é inacreditavelmente barato. O assinante paga apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É praticamente de graça. Pela quantidade de conteúdo que tem lá, esse valor ele é risível. Então eu convido você a participar da Confraria Analítica. Para fazer a sua assinatura por meio de cartão de crédito, você vai clicar no link que está aqui na descrição, é o primeiro link que está aqui embaixo na descrição, e você se torna, então, membro da confraria e se junta às mais de 270 pessoas que estão lá estudando psicanálise junto comigo. Quero também convidar você a adquirir os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, no qual eu explico de maneira rápida, clara, didática o que acontece num consultório de psicanálise. E quero também convidar você a comprar o e-book Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Você compra esses dois e-books nos links que vão estar aqui na descrição. Se você não quer perder nenhum dos vídeos que eu publico aqui, você precisa se inscrever neste canal, precisa me seguir nas redes sociais, fazer um comentário, coloque aí sugestão de próximos vídeos que você gostaria de ver aqui e também compartilhe este vídeo. Propague informação de qualidade na internet, mande para todos os seus grupos de WhatsApp, de pessoas que estão interessadas na psicanálise, propague esse vídeo. Eu espero que você faça isso. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.